Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai ver o passo a passo da paracentese. A gente vai usar aqui um procedimento sendo realizado num paciente aqui de verdade e a gente vai observar os pormenores, as nuances aqui dessa paracentese para que você consiga compreender esse procedimento na íntegra. Muito bem, você está vendo aqui é um paciente com ascite, né? Volumosa, inclusive, né? Dá para a gente observar, só de fazer a inspeção a gente observa uma ascite volumosa. E é claro que a gente vai levar em consideração outros aspectos clínicos do paciente para dar esse diagnóstico. E aqui a gente já está na anestesia local, beleza? Você sabe que todo o procedimento estéreo ele está ordenado de um certo modo aqui, seguindo aquela sequência, né? Asepsia, antissepsia, colocação de campo, anestesia local e a execução do procedimento em si, seja ele qual for, tá? Aqui a gente já está na anestesia local, mas a gente observa que esse paciente ele não tem campo ali, né? Seja porque não tem campo disponível, seja porque, né, não está sendo feito ali na forma mais adequada, mais estéril ali possível, né? Para a gente evitar infecções ali ao longo do procedimento, certo? Essa luva, não consigo dizer também olhando aqui, parece ser uma luva estéreo, né? Não parece ser uma luva de procedimento não. Né? E é importante lembrar que mesmo antes de fazer a antissepsia e tudo mais, a gente tem a paramentação, né? Muitas vezes assim só com a colocação da luva e às vezes com uma paramentação completa. Aqui você observa que durante a anestesia local foi realizada a punção da cavidade, né, peritoneal e veio um líquido acítico ali de aspecto citrino e curiosamente está sendo utilizado ali esse líquido junto com o anestésico para fazer a anestesia local, né? Você observa que durante o procedimento ele progride a agulha até entrar dentro da cavidade, até vir líquido acítico e depois ele retorna fazendo a anestesia local. Eu particularmente não faço desse modo, né? Eu faço o botão anestésico e vou progredindo, aspira, progride, anestesia, aspira, progride, anestesia, até, tudo bem, até chegar. Se você injetar ali um pouco de anestésico dentro da cavidade, não tem problema nenhum, beleza? Você sabe que você chegou dentro da cavidade pleural quando você estiver aspirando e progredindo e vier o líquido pleural, o líquido acítico, né? O líquido da cavidade peritoneal e não pleural, beleza? Mas vamos continuar aqui, tá? Fez a anestesia local e observa que não tem ali uma bandeja, como idealmente a gente deve ter, né? Uma bandeja, parece que o procedimento é 70% estéreo, né? 70% estéreo, ali, tudo jogado ali em cima da maca do paciente, né? Utilizando ali a luva, ó, caiu ali um negócio. Ou seja, esse é um cuidado que a gente deve ter se a gente estiver num local onde tem estrutura, onde tem as condições de fazer, onde tem material adequado, onde tem bandeja, né, a gente deve sempre buscar fazer da forma adequada ali, estéreo e etc. Beleza? Bom, seguindo aquela ordem, né, antissepsia, campo, anestesia local, é partir para a paracentese propriamente dita, que nada mais é do que a punção da cavidade peritoneal, retirando esse líquido acítico em excesso, tá? Primeiro detalhe, essa paracentese ela pode ser só diagnóstica, ou seja, eu tiro aquele volume para fazer análise do líquido acítico, para calcular o GASA, né, identificar se é um exudato, um transudato, qual o aspecto desse líquido, ou pode ser também uma paracentese de alívio, de modo que eu retire um volume maior para dar alívio e conforto no meu paciente. Você percebe que esse paciente aí, ele não está, pelo menos a princípio, ele não está desconfortável, né? Ele está praticamente ali em decúbito horizontal, né? Não sei se a cabeceira talvez esteja um pouco elevada. Ele tem uma ascite bem volumosa, mas ele não parece que está dispineico, desconfortável ali, pelo menos não olhando daqui, né? Mas se a gente já vai fazer a punção, está adequado a gente também retirar uma quantidade maior de líquido acítico, lembrando que pelo menos uma quantidade acima de 5 litros de líquido acítico retirado tem indicação já de reposição de albumina, beleza? Você observa aqui que ele tem um three-way ali que ele está utilizando, né? Esse aparelhinho azul ali. O que o three-way serve? Ele serve para
você encaixar tanto a agulha na seringa quanto uma terceira via, um equipo ali para que, nesse caso, o objetivo dele é fazer uma paracentese de alívio também, ou seja, o equipo dele, né, já está conectado num sistema, já está conectado num coletor. Ele vai fazer a punção e virar o three-way para que ele já consiga coletar e não precise, por exemplo, retirar a seringa e conectar o equipo. Não teria problema nenhum fazer isso, tá? Normalmente eu utilizei three-way uma outra vez, mas normalmente eu retiro a seringa e conecto o equipo coletor, tá? Em relação à anatomia aqui, qual que é o detalhe? Você observa que ele está funcionando do lado direito, tem problema? Não, não tem problema. Você pode funcionar do lado direito, normalmente a gente faz do lado esquerdo, né? Você tem mais espaço ali, a parede abdominal um pouco mais delgada, você tem mais espaço, um acúmulo maior de líquido, onde está localizado ali a topografia de sigmoide. Então, normalmente a gente faz à esquerda, não tem problema fazer à direita, não tem problema fazer na região hipogástrica, né? Via de regra a gente vai fazer ali abaixo da cicatriz umbilical. Qual que é o referencial que normalmente a gente usa? A gente vai utilizar a crista ou a espinha ilíaca anterosuperior, né? A gente vem aqui na crista, na espinha ilíaca anterosuperior, nesse caso à direita, vai traçar uma linha imaginária com a cicatriz umbilical e a punção será feita no terço mais distal, entre o terço médio e o terço mais distal, mais ou menos onde você está vendo ele fazer ali. Beleza? Se for do lado esquerdo, a mesma coisa. E se for ali no hipogastro, alguns centímetros abaixo da cicatriz umbilical. Quando a gente tem um derrame, uma ascite, né? Uma ascite volumosa, né? Como nesse caso aqui, qualquer ponto que a gente realizar essa paracentese vai dar certo, né? Porque esse líquido está acumulado ali em toda a cavidade peritoneal, especialmente no hipogastro, abaixo da cicatriz umbilical. Então, vai dar certo ali, independente de onde ele fizer. Se você tiver à disposição, né, aqui no Brasil isso ainda é muito incomum, mas se você tiver à disposição um ultrassom e se souber utilizar, você pode fazer essa paracentese, né, guiada por ultrassom. Você imagina que nos Estados Unidos, provavelmente, já se considera má prática fazer uma paracentese sem ultrassonografia, o que está muito distante da nossa realidade aqui ainda certamente, tá? Muito bem, então está realizando a punção ali, ele vai entrar com a agulha, tem várias técnicas diferentes para você fazer, a mais simples é você entrar com a agulha 90 graus, exatamente no ponto onde você fez a anestesia local, naturalmente. Você avisa o paciente ali, ele vai sentir uma pequena pressão, ele não vai sentir dor porque está anestesiado, o êmbolo da seringa tracionado e você vai progredindo lentamente 90 graus em direção à cavidade peritoneal até que você perceba na sua mão essa redução da resistência e o aparecimento do líquido acítico dentro da seringa, como nesse caso. Tá? No three-way ele colocou o three-way de modo que o líquido não passe para o equipo ainda, tá vendo? Tá vindo tudo dentro da seringa. A gente observa que tem um aspecto citrino ali, tem uma rajada de sangue ali no meio, pode ser do trajeto, parece do trajeto porque é uma rajada, mas pode ter também sangue junto com o líquido, junto com esse aspecto citrino, de dentro da cavidade, no caso de neoplasia, que é o exemplo mais comum que a gente tem, beleza? Ele inverteu ali o three-way e agora esse líquido acítico, ao invés de ir para a seringa, ele está sendo drenado para o equipro e para o sistema de coleta, tá? Nesse caso aqui, no caso de uma paracentese de alívio, ele vai tirar um volume maior, né? Tem a oportunidade de retirar esse excesso de líquido, mesmo que o paciente não esteja sintomático ou muito sintomático, é melhor ele ficar com a barriga mais leve do que ficar carregando esse tanto de líquido. Aí dá pra gente projetar aí 10 litros de líquido acítico dentro da cavidade peritoneal desse paciente. É muito líquido acítico, né? É um peso a menos que esse paciente carrega, tá? Cuidado importante que a gente deve ter sempre durante a punção, durante a anestesia, especialmente durante a paracentese propriamente dita, é o cuidado com a lesão de vasos, tá? A gente tem uma preocupação maior, esses pacientes com acúmulo de líquido acítico, muitas vezes são pacientes cirróticos, coagulopatas, então ficar atento ali
em relação à punção e a lesão de vasos ali da parede abdominal, beleza? Terminado o procedimento, você vai deixar coletando ali o quanto você conseguir retirar da cavidade e fazer um curativo compressivo, utilizar esse material que for coletado na seringa para fazer a análise desse líquido, né, se for o caso. E se tirar mais de 5 litros, lembrar de corrigir, de fazer a reposição de albumina humana. Beleza, meus caros? Como sempre, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, ativa as notificações, segue o canal para você não perder nenhum conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.